Visão política na TV Sucesso, debate da política em 3 dimensões, 3 convidados, 3 temas. E hoje queremos olhar para aquilo que marcou a atualidade na semana finda. Elegemos 3 temas. O primeiro tem que ver com a corrupção em Moçambique, a corrupção no Estado, a corrupção enraizada, portanto, na função pública, onde há servidores públicos até do topo a envolverem-se na corrupção. Recentemente foi emitido um mandado de captura contra a atual diretora provincial de Economia e Finanças, em Manica, por crimes que terão sido cometidos, portanto, quando era administradora de moeda, e teria sido condenada a 5 anos de prisão. Entretanto, não compareceu em tribunal, o que foi tomada esta medida. Vamos olhar para o terrorismo, as últimas nuances que têm ocorrido nos últimos dias. Recentemente houve uma suposta, portanto, emissão de alerta até para a capital de Maputo, onde diz-se que há esta pretensão dos malfeitores terem também, portanto, vontade em atacar. Portanto, são informações que preocupam Moçambique e até causam algum momento de desconforto. É preciso que haja um debate em relação a como é que deve ser recebida esta informação. Também vamos olhar para a problemática do lixo na Matola. A Matola tornou-se nesse centro onde a gestão de resíduos sólidos tem sido um grande problema. E para debater, refletir nestes 3 temas, temos 3 convidados. Gustavo Mavi, à minha esquerda, portanto, Gustavo Mavi, que vai nos trazer suas ideias como um jornalista e que também acompanha bastante a atualidade moçambicana na vertente política. No centro temos Gil Aníbal. Gil Aníbal é académico e nós queremos compreender dele como é que podemos refletir nestes 3 temas. E como não devia deixar de ser, Mohamed Yassine também está presente nesta edição de hoje e nós queremos discutir abertamente sobre estes 3 temas. E vamos começar justamente com a questão da corrupção no Estado. Gustavo Mavi, boa noite, bem-vindo. Em falar da corrupção, este problema que muitas vezes temos debatido, a primeira questão que deve ser feita é: por que há a impressão que em Moçambique os corruptos têm passe livre? Não, é um fato que a proliferação da corrupção tem muito a ver com a impunidade. Não diria uma impunidade oficialmente aprovada, mas é um problema que se instalou em consequência de um problema que resulta de toda a dinâmica da nossa sociedade. Onde é que ela se perdeu, não sei, mas o fato é que a corrupção vai do bottom, como se costuma dizer, de baixo para cima e de cima para baixo. Não podemos negar isso porque, como dizia Mao Tse-tung, o princípio para a cura de uma doença é assumir que estou doente, depois procurar-se um médico. Então temos que assumir que o problema da corrupção em Moçambique é grave. E a cada dia que passa, ele se torna-se cada vez mais grave. E isto estou mais do que certo que acontece por causa da impunidade. Em Moçambique, os corruptos têm sido pouco penalizados? Sim, porque a corrupção atinge todos os setores, mas sempre sem exceção. O judiciário, até o próprio parlamento, ao aparelho do Estado, até os professores, de onde é que devíamos ter a semente sã, que seriam os alunos que seriam educados para saber que não podem praticar esse tipo de atos. Mas é o professor que começa por pedir o dinheiro ao aluno, ou outras coisas, como, por exemplo, que se envolve com a aluna em troca de nota, tudo isso. Teremos que sentar, como eu dizia aqui, teremos que assumir primeiro que temos esse problema, depois procuramos a cura. Deixa-me dar um exemplo. O Japão, por exemplo, que é uma das sociedades mais sérias nesse assunto, já esteve numa situação igual, em que toda a sociedade estava corrupta. Então eles um dia sentaram e disseram: não, isto tem que acabar. E de onde é que começaram? Começaram nas escolas, nas escolinhas, a partir das crianças, assim, agora, não pode fazer isso. E isso pode parecer que não é remédio santo. Há pessoas,
pobres que sejam, não roubam. Ganham mal, mas não roubam. Apanham um telefone na rua, não levam. Se levam é para procurar o dono. Quando o dono liga e toca, ele diz: eu apanhei o seu celular no sítio tal. Estou no lugar tal, pode vir procurar o seu celular. Mas há aqueles que, quando apanham o celular ali esquecido numa esquina ou que caiu, rezam e dizem: Deus é grande. Deus não faz isso. Não te permite ficar com o celular do dono. Mas o mais comum é isso. Portanto, isso temos que sentar e curar. Isso é curável. A partir do momento que se toma consciência, que se tenha consciência, isso faça o combate. Mas como dizia o Samora, o combate tem que começar lá de cima para baixo. Quer dizer que a corrupção em Moçambique está bastante à vontade no topo? Não, a corrupção em Moçambique compensa. E compensa bem. Há muita gente que leva uma boa vida porque se apoderaram dos recursos públicos. Isso não temos que temer. Eu fui gestor e, modéstia à parte, lutei muito contra isso. As pessoas podem não acreditar. Embora tenha sido até imputado responsabilidades neste tipo de atos. Não, isso foi um imputamento daqueles indivíduos que eu combati e que, para se poderem se livrar de mim, fizeram isso. É como quem corre a fugir daquele persegue e diz que o ladrão é aquele que estão a perseguir. Portanto, isso está. Então, a prova é que, de tudo o que se disse de mim, estou aqui. Nunca fui parar num tribunal. Acha que tenho muito mais poder do que até os ministros que foram parar na cadeia? Isso é brincadeira de mau gosto. Bom, mas o importante é que temos a oportunidade de ouvir de alguém que já foi mencionado antes. Não, neste país. Mencionado por quem? Como neste quem país, disse, tanto que circulou. País, Gustavo, nós podemos dar oportunidade a Gil. Quem não sai num jornal acusado de qualquer coisa, então não é normal. Ser acusado neste país é normal. O que não é normal é ir parar no tribunal. Se você é acusado de ir parar no tribunal, aí sim, você roubou mesmo. Vamos ouvir Gil Aníbal. Gil, boa noite, bem-vindo. É até importante que tenhamos esta experiência de quem já esteve na gestão pública e foi imputado, portanto, deste tipo de atos. Vamos olhar para este caso que estamos a analisar, desta dirigente que é atual, portanto, diretora provincial de Economia e Finanças em Manica, que terá cometido crimes de corrupção ou conexos à corrupção quando era administradora de moeda em Cabo Delgado. Esta dirigente foi condenada a 5 anos por crimes de corrupção, mas depois foi nomeada para Economia e Finanças em Manica. Que dizer, nestes termos, quando já temos aqui até Gustavo uma vez, dizer que há gente que está à vontade, tem na gestão pública do topo. Muito boa noite e obrigado pelo convite e agradeço por partilhar o painel com o Gustavo e bem como ao ilustre Yassine. De acordo com alguns fundamentos ditos pelo meu colega do painel, é de lamentar quando se verifica gestores do topo envolvidos em atos de corrupção. Por uma razão simples, é que o Estado criou mecanismos de acomodar os gestores do topo. Ou seja, eles têm casa, têm direito à viatura, combustível, telefone, subsídio de alimentação e mais outros resultados. Então, quando o Estado cria esse pacote de incentivo para que alguém assuma um cargo de chefia como este e depois envolve-se em atos de corrupção, há que questionar como é que o pobre cidadão que não consegue arrendar uma casa de 5.000 meticais poderá se virar, como se tem dito em linguagem popular. Portanto, não entrando em contradição com aquilo que o Gustavo disse, e eu disse muito bem, a corrupção em Moçambique é uma doença. É preciso que se diga isso, que é uma doença que envolve todos nós. Epidemia. É uma epidemia, como se diz. Então, envolve todos nós, do pobre, do rico, do médio, etc. Todos estamos lá envolvidos, porque acabou sendo normalizado como uma cultura de cidadãos nacionais. Passou a ser uma cultura do cidadão moçambicano. Ou seja,
quer nas instituições públicas, bem como privadas, é difícil ter acesso a bens e serviços sem que se fale aquilo que nós temos ouvido falar de conexões. E esses atos de connections ou conexões é que propiciam esse clima de cometimento de atos de corrupção. Portanto, se analisarmos o que está sendo veiculado em relação à atual diretora de Plano e Finanças na província, é que, pelos factos arrolados, é que esta senhora havia organizado um esquema de criar uma espécie de empresas para prestar serviços onde ela era gestora. Isso acontece em Moçambique, em todos os cantos onde há gestores públicos. A maior parte de gestores públicos criam empresinhas no seu mandato e servem de canais de atos de corrupção como esses. Ou seja, há empresas que surgem num mandato e desaparecem no outro. Então, a semelhança do que foi dito em relação a esta senhora, com os seus envolvidos nesses atos de corrupção, foi a mesma coisa. Criaram uma empresa para prestar serviços e bens ao Estado, na área de construção civil. E o Estado, naturalmente, o que é que tem feito? Ele paga os serviços, depois monitora. Então, a monitoria foi constatar de que o que foi efetuado não correspondia àquilo que o Estado pagou pelos serviços. Então, foi aí que iniciou já esta investigação que culminou com acusações até a condenação. Portanto, é um ponto de sujidade em toda a administração pública. Isso acontece em vários tipos. E por que é que nós temos que ter uma administradora que é condenada por corrupção e depois, adiante, temos a nomeação para a economia e finanças a gerir um pelouro tão sensível como este? Que reflexões isto pode nos levar? Bem, não querendo fazer marketing de manual do Dr. Timbano, ele responde a algumas questões neste livro. Tem a ver com o processo e procedimentos judiciais, que o próprio Estado complicou as questões de julgamento de certos processos. Ou seja, é normal enquanto um processo está em andamento para se julgar, mas porque a pessoa não foi condenada, o Estado ainda não condenou, e ela tem as qualificações profissionais, requisitos profissionais, pode assumir um cargo de direção de chefia. Não tem impedimento nenhum, porque é um cidadão moçambicano constitucionalmente com todos os direitos ainda não suspensos, porque não há condenação. Provavelmente terá acontecido isso com a atual diretora de Plano e Planificação e Finanças na província, acho que é de Sofala. Portanto, Manica. É Manica, exato, é Manica, obrigado. Então, tem a ver com o próprio mecanismo de julgamento de casos de corrupção no Estado, que por um lado, são tempos muito longos para se fechar um processo, porque tem recursos, etc., e os recursos às vezes duram 2, 3 anos, e enquanto não se fechar o processo, a pessoa ainda é apetecível a nomeações, porque está livre, o Estado ainda não condenou. Daí que eu disse que algumas perguntas que me faz foram respondidas neste manual do Dr. Timbano. Tem a ver mesmo com a reserva da jurisdição civil e judicial. Então, é muito mais complicado julgar processos desses quando o próprio Estado ainda complica, ou seja, digamos assim, não reduz aquilo que é o tempo que deveria ser necessário para que o processo corra rapidamente e que terminemos em casos em que há condenados, corruptos e a cumprir a pena. E assim nós seríamos, como disse muito bem o Gustavo, teríamos esse remédio de soluções de casos de corrupção a curto, médio prazo. O outro ponto mais importante é que a corrupção está dividida em 2 níveis. Tem a alta, tem a média e tem a baixa. Esta baixa, naturalmente, eu tenho chamado de corrupção necessária, não é? Corrupção necessária é aquela em que
um agente da polícia recebe um salário mínimo, mas aquilo que nós chamamos de necessidade da cesta básica não cobre o seu salário, ou seja, se recebe 5 mil, enquanto ele precisa de 12 mil meticais para cobrir as despesas básicas. Obviamente, essa gente... com a estrutura, é uma corrupção... Esta gente, obviamente, estará metido em situações de corrupção. Gil, nós vamos voltar para si, vamos ouvir Mohamed Yassine. A corrupção como um dos maiores flagelos foi citada no discurso de encerramento do Comitê Central, e o presidente da Frelimo, enquanto líder tanto deste grupo partidário e até presidente da República, disse que não temos que nos assustar com os elevados casos de corrupção despolitados, porque isto significa que o governo está a trabalhar. Que leituras para isso diante deste emaranhado de casos de corrupção que nós temos, e até com essas nuances de uma gestora que foi condenada e depois passa para outros cargos superiores até do que ocupava antes? Bom, obrigado pela oportunidade. Eu, por acaso, vinha mesmo discutir o caso da senhora e não as teorias de corrupção. E eu penso que o que me leva ao painel é discutir mesmo o caso desta senhora. Então, longe de, se calhar, avaliar o posicionamento do presidente do Partido Frelimo, no que disse numa reunião que compete só aos membros do Partido Frelimo, e para eles acredito que estava a falar. Não sou membro do Partido Frelimo, então não sei se seria a pessoa ideal aqui para misturar os dois pontos, mas para mim, eu penso que há dois pontos importantes que deve-se tirar em relação à ação ou à atitude desta gestora de coisa pública em função daquilo que foi decidido no tribunal. Primeiro, eu penso que ao faltar ao tribunal, sendo ela gestora pública, já nos remete a uma ação de impunidade, se isto não estiver ligado a uma situação de saúde ou de um impedimento legal, e que não foi o caso. Segundo, não é a primeira vez que o governo condena ou que o governo nomeia para um outro cargo quem tem um processo judicial em andamento. Aí ia discordar um bocadinho do Gilder, quando fala sobre a condenação definitiva e a imagem da pessoa do ponto de vista público. Olha, uma coisa é verdade. Se alguém, por mais que não tenha ainda o caso em definitivo julgado, é conhecido como corrupto, pela moral, esta pessoa não é convidada às mesas limpas, porque é conhecido como corrupto. É a mesma coisa que não me vai surpreender se, hoje em dia, a Cetina Titosse, que recorreu da condenação anterior, seja nomeada para um cargo público e a gente aparecer a dizer que porque ela recorreu. É preciso que o partido no poder, porque a impunidade só a tem quem assume que tem o poder, ou que tem certeza de que as pessoas que estão ligadas ao poder o irão proteger. Caso contrário, não seria qualquer cidadão de rua que se dá o direito de faltar a um julgamento sem uma justificação plausível e aceito do ponto de vista legal, ou, por outro lado, assumir que, apesar de tanta evidência de crime que essa pessoa cometeu, pode muito bem ser nomeada para outro cargo. Olha, nós podemos ter aqui a recordar que já tivemos uma ministra que tinha um caso de INSS, tem um caso dos helicópteros foram comprados de uma certa forma, mas mesmo assim foi nomeada para um cargo até internacional. E agora foi, com habeas corpus, está em casa. A podridão do governo não tem muito a ver com o ponto de vista legal. Tem a ver com a cobertura que o partido no poder faz em relação a esses corruptos. Se for alencar todos esses corruptos que a gente tem aqui, tem quase todos uma ligação com o partido no poder. O partido no poder protege esses corruptos? Olha, até pode ser uma proteção implícita. Eu gostei de ouvir o Gustavo quando fala da impunidade.
não há impunidade para quem não tem poder. Só quem tem poder é que assume que ele é impune às leis deste certo país ou desse certo local. Olha, se for a ver, repara que a maior parte dos dirigentes públicos condenados tem sempre uma mão direta ou acesso direto aos recursos do Estado. E há uma particularidade, se for a ver, para além dos esquemas que o Gilder aqui elenca, há grande corrupção que é feita no período das eleições, onde os gestores séniores de coisa pública retiram do erário público para pagar o partido no poder nas campanhas eleitorais. E daí é muito difícil que esta pessoa seja condenada ao fim. Dou-lhe um exemplo. Quando é preso o Cambaza, o que disse foi que não. Houve sim ação de corrupção, mas tirei uma parte do dinheiro para ajudar na construção da sede do partido. Hoje, onde está a Cambaza? Está livre e ainda continua dentro do aparelho do Estado. Olha, recentemente vimos o julgamento da Helena Taipo, voltou a dizer que uma parte do dinheiro que se diz que retirou, ela justifica que retirou para a campanha eleitoral. Foi encarcerada, mas saiu com habeas corpus. Então, a impunidade não é para quem não tem o poder, mas a podridão do país é esta. Não há uma corrupção que não arrasta a outra. Moçambique é considerado dos 10 países mais pobres do mundo. Infelizmente, também faz parte dos países mais corruptos do mundo. E nos últimos 7 anos para cá, a corrupção no país disparou. Nós precisamos fazer essa avaliação. Por quê? Podemos estar aqui a falar sobre a legislação, podemos estar aqui a falar sobre os processos que não são termináveis. Sim, mas onde é que está a vergonha desse gestor público que sabe que foi encontrado dentro, ou seja, com a mão na massa, e que se dá o direito de ser nomeado para um outro local de confiança financeira? Olha, há uma moral também que deve existir na pessoa. Este país, do ponto de vista de corrupção, não é imoral, é amoral. Ou seja, não faz avaliação do que é moral, do que é imoral. E é preciso que nós continuemos a tocar a corrupção de forma com que os gestores sejam logo responsabilizados pelos seus atos. E eu ia lhe dizer uma coisa. Como é que num país onde que nós temos a dizer que os bens das pessoas envolvidas na corrupção são eles, o Estado vai poder guardá-los e a pessoa é julgada 5 anos depois? Qual é o bem que o Estado pensa que vai recuperar de uma grande corrupção se leva o processo de julgamento durante os 5 anos? E como é que é possível que o Estado, depois de um processo do tribunal, e a pessoa está dentro da cadeia, é retirada com habeas corpus 1 ano depois? Então, nós temos que separar. Temos a corrupção política, sim, mas é preciso assumir, o Gustavo diz, que é preciso assumir que nós temos uma doença para poder curar. Mas é preciso assumir que a grande corrupção deste país, a grande corrupção, situa-se no corredor político do país. Se nós não assumirmos isto, muitos dos nossos gestores políticos, nomeados com confiança política, que são esses, que são os grandes corruptos deste país, dificilmente teremos julgamentos que o Estado possa recuperar o que se tira ilegalmente do Estado. Quem são os grandes corruptos deste país? A grande corrupção encontra-se no setor político. Neste país, a grande corrupção encontra-se no setor político. Não é... Se for... Olha, pega assim. A corrupção nas escolas foi aqui alencada. Parte do diretor ao professor e o aluno que por vezes também é corruptor. Temos aqui uma parte de duas moedas. Mas há quem aqui, por mais que seja apanhado na malha da corrupção, dificilmente lhe vai acontecer alguma coisa. Porque este tem certeza que as pessoas que o cobrem, e a cobertura na corrupção tem que ser sempre política. Se puder me indicar um grande caso de corrupção no país que não tem um político, eu lhe dou uma moeda. Este é o meu ponto por agora.
Mustafa Mavi, voltando justamente a este caso apontado por Yassine, em relação a estas alegações que a mão política tem estado por detrás dos grandes escândalos de corrupção, o que é que podemos dizer? Para este caso, particularmente, até a tarde desta terça-feira, não tínhamos indicação, por exemplo, da detenção ou do cumprimento do mandado de prisão ou de captura desta dirigente. Mas nestes pronunciamentos que temos de Yassine, que reflexões podem ser dadas como alguém até que tem relações muito próximas à gestão política? Quem está a falar de mim? Dissemos a gestão pública. Não, eu não estou próximo. Eu fui gestor público, mas neste momento dizer que estou muito próximo talvez não seja correto. Talvez seja com a ética pública, pode ser mais interessante. Pronto, é bom aqui não misturar as coisas, porque não estou nessa qualidade. Estou aqui como jornalista, como alguém que pela função jornalística estuda os processos para poder interpretá-los. Afinal, o que é um jornalista? O jornalista é um indivíduo, a definição mais simples, que se informa dos fatos para poder informar a massa, o público em geral. É isso que eu estou a fazer. E nestes fatos, que leituras traz em relação a estes? Eu diria que o Yassine está a fazer um diagnóstico que, se fosse uma doença, teria dificuldade de curá-lo. Porque quando eu falo de impunidade, não estou a falar no sentido de ver o presidente Nunes a não aplicar as medidas para acabar com a corrupção. Não é nesse sentido. A impunidade envolve muita coisa, muitas pessoas. Vamos supor um polícia que me apanha a conduzir sem carta, por exemplo. O dever do polícia era punir-me, era me passar a multa. Mas, porque eu posso tirar uma nota de 50 ou de 100 ou de 1000 e dar ao polícia, ele vai me deixar passar. Eu estou a ser impune. Esses chapeiros que nós vemos aí, andar de qualquer maneira, atropelar pessoas, abusar de pessoas, aquela impunidade de que beneficiam, não é do ministro, não é do presidente do município, que até o presidente que temos agora é muito íntegro, é muito rigoroso. Tem a ver com os polícias municipais, que aqueles que controlam o trânsito, com a própria polícia do trânsito, que se envolvem em corrupção e praticam a impunidade. É por isso que os motoristas abusam, fazem e desfazem. Quando fala de impunidade, é em parte essa impunidade. Não é do ministro do interior. Isto é um problema, assim, é um problema. Talvez eu, miúdo, pesquei, até aqui nesta Bahia, pesquei. Quando um barco começa a meter água por todos os lados, costuma dizer que os ratos é que começam a saltar, são os primeiros a saltar. Então, quando eu disse temos que sentar como sociedade e começar a educar a nova geração que está nascendo agora, para que quando crescer, e pode me perdoar se eu dizer de faltar a modéstia, ser como minha mãe me educou, que tu não podes pegar em nada que não seja teu. E tenho feito muito esforço para fazer isso. Quando ele disse, mas o senhor já alguma vez foi punido? Eu já escrevi, acho que você não leu. Aquilo que eu escrevo sobre o que se passou, ainda há uma semana eu escrevi o que se passou na ilha. Eu contei isso. Por que me perseguiram? Por que foram publicar nos jornais? Porque eu puni pessoas. Ao todo foram 12, demiti a eles. Portanto, eu tentei lutar contra a corrupção e contei nesse artigo que, mal que eu saí de lá, arruinaram a ilha de novo. Que eu tinha apanhado como se fosse, eu diria, não colocaria ali os meus piores porcos. Da maneira como eu apanhei quando eu voltei de Londres. E pus aquilo a brilhar. Em 6 meses. Então, portanto, quando você luta sozinho e não é apoiado por quem está atrás de ti, que manda em ti, é um bocado complicado. Vimos a cidade de Maputo, o ministro no primeiro mandato tentou pôr a cidade como deve ser. Foi combatido, até lhe tirar. Ele foi tirado pelos corruptos, isso eu posso dizer aqui.
Vimos o Ivo. O Ivo queria pôr os hospitais em condições. Foi combatido, até ameaçaram a entrar em greve. E foi tirado. E vimos o que depois aconteceu com os hospitais. Não, é essa a impunidade que eu estou a falar. Não é a impunidade do ministro, do presidente. Em algum momento, quando o mal é tão grande, mesmo que você esteja lá no topo, acabas ficando imponente. Eu cobri os comícios de Samora, eu cobri as visitas da ofensiva generalizada. O senhor assim não tem idade para ter sabido isso. Não era criança. Não era tanto criança como isso. Então, Acho que Samora, tinha 2 anos. já nessa altura, lutava contra os corruptos, que assambarcavam as fletes, pegavam nas mobílias que tinham sido abandonadas pelos portugueses ou colonos, e eles colocavam nessas fletes suas amantes e tudo. Isso não é coisa de hoje. Mas, em algum momento, por causa da guerra, talvez, que depois desfez todo o tecido social, e tudo se desfez e foi se tornando numa avalanche que é hoje. A corrupção não é um problema simples de ser resolvido, mas temos que ter fé que pode ser resolvido. Então, é isso que eu estou falando. Não é uma impunidade como o senhor Assine descreve, de forma muito simplista. Não é. Não é. O senhor Assine mesmo sabe, no seu próprio partido, há corruptos, e muitos que eu conheço. Na Renamo, no MDM, como dizia... Na Frelimo. Sim. Sim. Eu já escrevi isso. Não vais pensar que eu estou a me apanhar aqui numa finta para me apanhar e cair. Não. Eu já escrevi. Ainda semana passada, durante o Congresso, aliás, o Comitê Central, eu escrevi um artigo a dizer que na Frelimo há muitos infiltrados malandros, corruptos, que até quando não são nomeados, zangam-se e começam a beliscar aqueles que não os nomeiam. Portanto, isso não é novidade. Não é novidade. No MDM, como é que morreu a Morana? Não foi a Frelimo que matou. Foram entre eles lá dentro. Não então, sei, mas... Não, mas eu não te vou dizer quem foi também, porque eu tinha que apresentar provas. Mas é como diz aquele professor, acho que é o brasileiro, que aparece sempre nos vídeos, o problema da corrupção é um problema social. É um problema social. Eu fiz parte do meu ensino aqui dentro de Moçambique, outro fora, na Tanzânia, na Grã-Bretanha, mas essa coisa de cabular, quando eu voltei de fora e quis concluir parte dos meus estudos aqui, fiz relações internacionais, eu fiquei espantado por ver a quantidade de colegas que na minha turma queriam cabular. E é cultura aqui. Mas eu estudei na Tanzânia, fiz alguns cursos na Alemanha, estudei na Inglaterra, um pouco de alguns estados nos Estados Unidos. Não existe isso. Mas aqui é cultura. Como é cultura, sujar a cidade. Sujar a nossa cidade só não choca quem nunca saiu desta cidade. E nós vamos falar sobre isso. É um dos temas. É como dizem os chineses, quando você vive no mercado do peixe, perde a sensibilidade do cheiro do peixe. A gente não se apercebe que essa cidade está muito suja. Agora está menos suja, graças ao comício, está a começar de novo a remover o lixo. Mas houve uma altura que era uma vergonha. Não, concordo. Eu fui convidado ao painel para debater sobre a corrupção daquela funcionária do Estado. É isso que eu disse no princípio. Se é este o tema, e voltando sobre esta questão... É este o tema. Mas está a se perder um pouco quando diz que a impunidade tem a ver com o topo. Não. A impunidade é multifacetada, é múltipla. É um problema. Daí que então é por isso que eu disse, vamos pegar o caso dos japoneses que chegaram à conclusão, não, está mal isto. Vamos começar das escolas, por recrutamento rigoroso dos professores e depois de educar as crianças desde criança, a partir da mãe, a dizer que não pega coisa do dono, não pega coisa alheia. E a criança crescer com este sentimento. E isso tens de fazer até o próprio filho, até o próprio neto. Se não fazeres isso, esta sociedade vai encontrar corrupção. Podemos deixar assim com o seu fio de pensamento. Exatamente. Eu me estou a referir à grande corrupção neste país. Eu disse muito bem, o Garrido tentou corrigir isto, foi combatido pelos corruptos, mencionou os outros dois, mas eu me recordo que Garrido tentou colocar isto na qualidade de ministro. E a pessoa que o combateu só pode ser pessoa acima da sua pessoa. Isto seguindo o que o próprio Mavi está a dizer. A mim me compete dizer, chamar os nomes à grande corrupção. Como eu disse, eu deixo aqui uma moeda, se me provar das grandes corrupções que existem neste país, que não está lá envolvido alguém ligado
ao processo político, seja da Frelimo, seja da Renamo, seja do MDM, seja de que partido for. E eu me refiro à política. Porque tem que haver cobertura política para que a grande corrupção seja exercida. Me refiro à grande corrupção. Quando o Mavi me fala do chapeiro que leva 100 mil meticais, é provavelmente diferente de alguém que levou 2 bilhões. É totalmente diferente. O que a doença com que o Mavi fala, sim, há aqui uma doença, provavelmente, no critério da nomeação dos outros responsáveis no aparelho do Estado. O Gilda trouxe aqui uma questão. Como é que é possível que alguém que tem um processo, não é? Mas está sendo nomeado para um outro. Até pode não haver um processo julgado e terminado, e não recorrido. Mas é questão da moral. Olha, nós vimos recentemente, só dar um exemplo, no passado, no processo eleitoral, a senhora Moçambique, que foi encontrada lá com votos escondidos num lugar que não merece aqui dizer, mas depois foi nomeada administradora de um lugar. Algumas coisas assim que são falácias. Por exemplo, quando você diz que o chapeiro que pega em 100 meticais, ou por isso que pega em 100 meticais, é diferente de quem pega 2 mil, é uma questão de oportunidade. Sim, se esse chapeiro, se esse que pegou 50 ou 100, tiver a gestão dos 2 bilhões, vai roubar também. Sim, porque a doença, pode começar, o incêndio nem sempre começa grande, começa numa faísca e depois vai crescendo. Sim, mas portanto, é uma questão de oportunidade. Não vai dizer que quem rouba, qualquer um que rouba, o que seja que for, se eu for a roubar essa caneta, eu sou ladrão. Não é outra coisa. Tem razão, é por isso que no Estado, quando você rouba um meticado, eu lembro de Luís Antioco dizer isso num processo de alguém que recorreu que eu tinha lhe demitido, dizer que eu, por causa de uma beliscada, só levaram uma canhoeira. Ele disse, por um meticado no Estado, leva-se sim uma canhoeira. Uma via tem razão. Vai embora. Porque estava a recorrer, porque tinha dito que eu roubei pouco, por isso não posso ser expulso do Estado. Disse, não, tem que ser expulso. Porque o senhor só não roubou muito porque não apanhou muito. Esse foi o despacho da doutora Luísa Diogo, quando era primeiro-ministro. Podemos ouvir Gil Aníbal de forma muito rápida, porque temos outros temas. Bem, os meus colegas acho que estavam em confrontação. E a questão que deve ser feita neste momento é o fato de o corredor político ser apontado como um canal para a suposta produção de corruptos. Em termos científicos... E até a questão feita por Yassine... Não vamos confundir, nem todos estão no governo são corruptos. Há ministros que possam ser corruptos, secretários de Estado são corruptos, mas não são todos. Não é o problema de estar no poder, no topo, é um problema de cultura, de educação. Há ministros que são tão bons, são tão zelosos, que são tão íntegros. Não vamos confundir. Mais uma vez, eu lhe estou a dizer que a grande corrupção está na política. Não estou a dizer que está no funcionário X do governo. São coisas totalmente diferentes. Gil já estava mesmo para deixar seu pensamento. Não me parece que haja uma política oficialmente adotada para se adotar uma conduta corrupta em Moçambique. Estás a definir mal as coisas. Bem, eu estou a dizer que a grande corrupção está na política. Bem, não estou a dizer que há uma legislativa... Olha, voltando ao que o Presidente disse, quando fala de combate à corrupção, o que é que diz? Será que o Presidente também está errado na definição que faz? Disse o quê? Tchau. Temos que ir para Gil. Bem, é o seguinte, obrigado. É o seguinte, em termos científicos, faz muito sentido quando o Yassine diz que a alta corrupção está na política. Com isso eu percebo que ele não está a referir nem o partido Frelimo, nem o MDM, nem o partido Renamo. Ele fala da política num contexto genérico. E eu acho que faz muito sentido no contexto moçambicano, porque o maior bolo financeiro circula na política e a corrupção está associada a transações monetárias. Esse é o meu argumento que eu acho científico. Por que a alta corrupção, ou maior parte da corrupção, está na política? Não querendo dizer que, como, por exemplo, o Gustavo Mavio dizia, não querendo dizer que todos estão na política são corruptos. Não, tem boas pessoas, honestas, idôneas, a fazer a política de forma limpa. Mas, até o próprio Yassine pode provar isso. Há deputados que compram mandados. Isso é corrupção. Há pessoas que compram mandados nas células dos seus partidos para chegar ao cargo de deputado. Isso é corrupção na política. Está-me a dar razão.
Quando tem a ver com indivíduos, Então, com pessoas. Exatamente. É por Porque isso que não nós vamos dizíamos, fazer confusão. É por isso A que nós corrupção que dizíamos temos que a em corrupção Moçambique, é temos um na África do tecido Sul, social temos em Angola, que tem a ver com e lá a não cultura tem da Frelimo, sociedade. em Angola nem em Moçambique. Tem a ver com as pessoas. É aquilo que eu dizia no artigo que escrevi semana passada. Tem a ver com as pessoas, é por isso que o presidente disse naquela Comitê Central, o corrupto não se elege, não se nomeia. Exatamente. Então, o problema está na seleção das pessoas que são nomeadas, aí eu concordaria. Porque os cubanos, por exemplo, quando alguém faz mal as coisas, um dirigente do Estado, quando começa a fazer coisas que não são, dizem, não pune a ele, pune o proponente. Podemos deixar... Quem foi o proponente? Só para terminar, repito, quer o Gustavo Mavia tem algumas ilações corretas. A corrupção tem a ver com o tecido social, não é? Então, se o tecido social está corrompido, obviamente esse indivíduo, mesmo que ascenda a um cargo de chefe de uma repartição, um departamento ou um cargo político superior, vai ser corrupto, porque ele é assim, é a cultura dele. E também o Mavia dizia uma coisa, é preciso ensinar a corrupção a partir de casa. Eu dava um exemplo. Ensinar a não corrupção no seio familiar. Eu dizia numa das salas de aulas que quando os pais pedem aos seus filhos fazer uma tarefa e ele nega e promete uma bicicleta, isso é, por um lado, incentivo de atos de corrupção. E troca de fazer uma coisa para o outro. Exatamente. Então, a criança vai crescendo com esses hábitos. E quando se torna um gestor político, um gestor público, obviamente, vai cometer atos de corrupção. Portanto, a corrupção tem que ser entendida como uma cultura que começa um problema social. É um problema social, concordo com isso. Portanto, muito rápida para terminar, o papel da política contra a corrupção. O papel da política contra a corrupção, naturalmente, é desenhar políticas anticorruptivas. Por exemplo, a educação é um ponto e a legislação. E em Moçambique eu acho que já está a evoluir nesse sentido. Recentemente foram aprovados alguns instrumentos jurídicos legais em que quem for apanhado em esquema de corrupção é confiscado todo o bem adquirido por essa via. E isso é muito bom, porque a corrupção estava a ascender ao poder, não é? Como um mecanismo de captação de riqueza, acumulação de riqueza, porque era possível roubar 2 mil milhões de dólares, ser julgado, indemnizar o Estado em 30 milhões, não é? E pagar aquelas causões, ficaram com um volumado lucro daquela corrupção. Agora o Estado não diz, vou te prender e recolho aquilo que provém ou advém dessa corrupção. Então, eu acho que é um grande avanço em termos legais nesse sentido. E outro aspecto ligado à corrupção que nós temos que ver é que, como dizia o Mavia, é preciso começar da base, ir à mediana e terminar no topo. Gil, com estes pronunciamentos nós vamos passar a um outro tema que tem que ver com o terrorismo e de forma muito rápida vamos olhar para as incidências, porque este é um assunto que tem marcado a atualidade, praticamente todos os dias tem estado na ordem dos assuntos que marcam, portanto, as notícias nos canais de informação. Portanto, Yassine, como alguém que acompanha bastante as relações fora das internacionais, onde tem mais especialidade, certamente que tem uma interpretação para aquilo que circula nos últimos dias. Nós estamos num momento onde aparentemente tudo está calmo, apesar da realidade no terreno poder ser adversa, mas, por exemplo, ontem a cidade de Maputo acordou com esse susto de ter que haver esta suposta informação de cartas de ameaças destes bandidos contra a capital. Como é que pode ser tratado este tipo de informação num contexto em que o país está com este alerta na Zona Norte, esta necessidade da vigilância e do reforço da segurança com o terrorismo que impõe-se o maior desafio, digamos, no momento no país? Bom, eu penso que o Estado tem serviços de informação, ou tem serviços de inteligência e também de contra-inteligência. Vi também com um bocadinho de preocupação a carta que circulou, e
por aquilo que é o meu conhecimento sobre este modelo de insurgência e terrorismo, a carta é um simples vazio, não é? Primeiro porque sou falante do árabe e posso dizer que aquele árabe foi tirado do Google, porque as palavras não se juntam, não é? E não é assim que se escreve árabe. E posso também lhe dizer que se houve necessidade de uma alerta, de certa forma não é devido àquela carta, pode ser por qualquer outro, tanto como aquela carta não saiu hoje, não é? Mas acredito que os serviços de inteligência têm também outro mecanismo de olhar para a veracidade de um certo documento. E aquele documento logo peca por nós percebemos que tudo que é escrito por árabe é que está ligado com a insurgência. E segundo, para quem faz uma análise propícia da língua árabe, seja ela clássica ou dos outros 7 modelos de árabe, consegue perceber que aquela carta é um vazio de escrita. Ponto de vista. Agora, o que está escrito em português... de gente que até está a tentar instalar um pânico... Bom, por isso que digo que os serviços de inteligência podem ter melhor resposta em relação... Mas não é aquela carta que pode dar pânico a um Estado. Porque há uma particularidade dos vários segmentos de insurgência ou de terrorismo do mundo árabe, é que eles sempre escrevem com o árabe clássico. E há um porquê de escrever com o árabe clássico. Tem a ver com o objetivo que perseguem como sustento do Alcorão. O Alcorão foi escrito com um árabe clássico. Daí não ser interpretado por qualquer um. Até por vezes nem ser lido bem por quem fala árabe. Então, aquilo que está naquele documento, para mim, não passa para além de junção de palavras do Google que não deveriam representar a ameaça que se espera do documento, porque eu sei que o Estado moçambicano, na inteligência, tem pessoas que falam árabe e que também são pessoas muito bem formadas na língua árabe, que podem dar de certeza que disseram ao Estado que aquela é uma carta de qualquer um que fez no computador e fez circular. Agora, é importante que o Estado moçambicano fique em constante alerta em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado. Eu sempre defendi que o que está a acontecer em Cabo Delgado terá um spillover. Agora, há 2 modelos de spillover numa questão de terrorismo. Um é interno. Está a usar termos um bocado transbordo. Sim, tem a questão de transbordo. Uma é a questão, um transbordo interno e o outro um transbordo externo. Você pode transbordar para Nampula, para Niassa, para Quilimane. Também com o movimento dos refugiados, é preciso que haja uma forma de cuidar deles para termos certeza que não há a tal expansão do terrorismo. Mas aquela carta em si, para mim, não me deixa confortável na medida em que estão a surgir outros grupos usando um formato que deixa todos nós aterrorizados por ser uma língua que não é bem percebida. Gil, certamente que esta luta não é apenas vencida com o empenho que temos sentido, pelo menos das forças de defesa e segurança, mas também com o envolvimento da sociedade. Diante destes fenómenos, das teorias impostas do susto e do medo, como é que, tanto os moçambicanos devem portar-se face a estes pequenos focos de pânico que são instalados? Bem, eu acho que temos que manter a vigilância. Temos que manter a vigilância porque, se for lembrado, o assunto de Cabo Delgado, ficamos a saber quando foi revelado na Assembleia da República que o assunto iniciou em 2012. 17. Não. Bem, oficialmente em 2017, mas a propagação da desinformação a nível das comunidades já vinha conhecido a partir de 2012. Foi essa mensagem que foi deixada na Assembleia da República. Portanto, estamos a falar de 2012. Eu estava a falar de atos de banditismo. Agora,
movimentos As primeiras estranhos. manifestações. Não sei Isso se tem razão. não sei, doutor Mavia, posso terminar com Não, mas era só para não deixar lacunas. É o seguinte, não se trata de lacunas. Eu estou a enquadrar os fenómenos. Sim, não, tem razão. Portanto, ok. tentando enquadrar, estou a dizer que quer Cabo Delgado iniciou num contexto de desinformação. De onde surgia a desinformação ninguém sabia. Provavelmente os serviços de inteligência do Estado sabiam, mas de acordo com o que foi dito na Assembleia da República, como eu dizia, foram nos dizer que já se sabia a partir de 2012 que havia esses focos de desestabilização no tecido social. Portanto, hoje estamos a ver uma carta que é publicada num jornal credenciado, num jornal legal. Portanto, a questão que eu me fiz quando vi a carta no jornal foi a autenticidade da informação. Porque um jornal não pode sair publicar coisas que não tenham uma fonte credível. Como dizia o Yassine, se a língua árabe foi traduzida pelo Google, bem, qualquer um pode traduzir a língua, mas também ser membro de uma seita ou de um movimento terrorista. Isso não tem problema. Porque eu penso que os terroristas não são tão inteligentes ou tão acadêmicos que podem seguir efetivamente a caligrafia de uma determinada língua. Pode ser que aquilo que está ali escrito seja verdade, vindo de alguma ala terrorista, ou não. Portanto, os serviços de inteligência podem isso confirmar. Portanto, eu dizia, temos que estar de alerta. É uma mensagem que foi deixada e vinculada por um jornal legalmente estabelecido no Estado moçambicano. Então, é uma informação que não tem que ser menosprezada, na minha opinião. Portanto, temos que estar em alerta, vigilantes, para ver até que ponto terá o impacto daquela mensagem, pelo menos em Maputo, como foi referenciado. Mas é um dado importante para que os serviços de inteligência e os serviços ou seja, as forças de defesa e segurança começarem a fazer mapeamento, primeiro, para saber a autenticidade da carta, segundo, para ver qual é o impacto que terá aquela informação no seio da sociedade. Porque como eu fiz a ligação entre o assunto Cabo Delgado e os casos começam assim. É uma desinformação ali, é uma desinformação acolá. Depois o terrorista está em alerta. Depois é quando provavelmente aparece. Dizia aqui o colega do painel, o Mavia, nós temos vindo a seguir o assunto de Cabo Delgado. O que aconteceu em Cabo Delgado, na nossa opinião, é que houve insurgência, mas que foi capitalizada por um movimento exterior, que é o terrorismo. Então, esta informação que nos chega como uma ameaça na cidade capital, Maputo, não pode ser deixada ou ser entendida como uma simples mensagem que está a circular. Tem um impacto, obviamente. Mavi, até como jornalista, que pronunciamentos diante desta situação toda? É verdade que trata-se de um fato bastante sensível e nós queremos acreditar que as autoridades seguem este fato, mas a necessidade de um debate em relação aos apelos necessários deve existir. Bem, começou bem, por exemplo, quando diz que por ser jornalista, por ser mesmo jornalista, queria corrigir um pouco o meu colega que é acadêmico. Nem tudo o que vem nos jornais é verdade, infelizmente. E principalmente para certos jornais. Há jornais que, quando publicam uma coisa, a gente diz, ok, espera aí, aqui há uma informação que não vale a pena menosprezar. Mas a maioria dos jornais, infelizmente, não são veículos de verdade. Nem sempre, queria dizer, são veículos de verdade. São muitas vezes veículos de mentiras. Concordo. E aqui em Moçambique, infelizmente, estamos cheios desses jornais, principalmente os chamados seminários. É uma grande desgraça, mas muitos deles são veiculadores de mentiras e de fatos forjados. Eu, quando vi aquela informação, e depois de ler, como jornalista, como dizia, fiquei muito na dúvida. Mas pelas fontes que são citadas. Cita a fonte redes sociais. Redes sociais não são veículos que veiculam muitas vezes a verdade. Tanto é que eu já escrevi um artigo
a dizer que há pessoas que estão a fazer das redes sociais redes satânicas, porque veiculam mentiras diabólicas, coisas que não são verdadeiras. Uma informação daquelas, como dizia o Yassine, devia ter sido checada junto de fontes oficiais de segurança. Não é tão fácil a gente saber com quem falamos nos serviços de segurança, mas podia ter sido no Ministério do Interior, no Ministério da Defesa. Não se basear só, não podia ter sido uma pista de uma informação, de uma notícia, mas não citar como fonte uma rede social. As redes sociais não é muito correto. E quando ele diz que o árabe que está ali não é muito credível, também eu assumo que seja um elemento importante. Agora, é verdade também o que disse, nem todos os que andam nesse terrorismo são pessoas cultas, são pessoas devidamente instruídas. São pessoas aventureiras, são pessoas que não têm, digamos, uma formação sólida. Também isso é verdade. Mas há um elemento que é fundamental. Os terroristas que atuam em Cabo Delgado têm, sim, origem estrangeira. São os mesmos que estão no Congo, estão no Mali, estão na Nigéria, estão um pouco por aí na Somália, são os mesmos. E isso está explicado num livro que se chama Os Prisioneiros da Geografia, mas em inglês é The Prisoner of Geography. Então, esse livro explica muito bem por que eles estão a sair de lá do Estado Islâmico no Iraque, estão a emigrar ou estão a se expandir pela África. É que lá estão a ser combatidos de forma muito feroz por uma coligação americana, francesa, britânica, ali naquela zona onde eles tinham criado o chamado califado. Então estão a criar novos santuários em África. Então foram se instalar em países onde tem a religião islâmica. Infelizmente nós, ali na zona de Cabo Delgado, temos uma grande prevalência de praticantes do islâmico, da religião islâmica. E eles pensam que encontraram um terreno fértil. Sim. Então, é verdade que todas as guerras, quando são iniciadas, tem sempre quem as segue, mesmo aquelas mais diabólicas. O Hitler era um assassino por excelência, mas encontrou sempre partidários que lhe apoiaram. Então, eu penso que não podemos dizer que a chamada insurgência em Cabo Delgado é genuína, não é. Ela é motivada, é alimentada por pessoas de fora. Depois encontro naturalmente alguns que se filiam. São presas fáceis e se deixam enganar pela propaganda. Por alienação, por dinheiro. Dizem que por cada combate que eles fazem, aquilo que tenho ouvido, recebem 50 mil se eles são bem-sucedidos. Sim. Então, eu penso que aquele artigo, portanto, o artigo, lançou mais pânico, provavelmente, do que uma ameaça real. Essa é a minha percepção, posso estar errado, mas eu penso que a fonte, acima de tudo, se fosse numa BBC, aquilo não passava assim. Eles tinham que checar por mais 3 fontes, pelo menos para dizer que isto é uma informação que vale a pena publicar. De fato, são questões sensíveis e nós também queremos reconhecer o esforço que tem sido feito na luta contra este problema, que é de todos os moçambicanos, e não é só isolado de Cabo Delgado, porque Cabo Delgado é Moçambique. Deve haver, portanto, esta responsabilidade de todos na forma como tem sido transmitida a informação que de lá nos chega. Vamos passar para o último tema, que é a questão do problema do lixo na Matola. A Matola é apontada como um dos centros onde está difícil fazer a gestão dos resíduos sólidos. O Edil meteu-se numa polêmica recentemente ao ter afirmado que faltam fundos para fazer uma gestão eficaz e aprofundada do lixo na Matola. Yassina, passeia muito na Matola, conhece melhor que muita gente. O que é que está a acontecer na Matola em relação à gestão do lixo? E alguém que tem uma leitura política pode trazer esta explicação? Primeiro é olhar para a Matola de ontem, a Matola de hoje. Se for ver, até o aterro sanitário que se espera fazer foi movido para Matola. E eu penso que pode não ser exatamente a fraqueza do município, mas sim ser a quantidade do lixo que está sendo produzido diariamente. Não quero olhar, não quero politizar a questão, mas eu penso que a incapacidade do município tem mesmo a ver com
a quantidade de lixo que passou a ser produzido na Matola. Matola, nos últimos 10, 15 anos, deixou de ser aquela cidade onde só se vai para dormir. Não é? Passou a ter uma outra dimensão e outros desafios. É preciso recordar que num passado não tão recente, já tivemos a Matola, que era uma zona em que foi necessário demolir algumas casas para permitir com que as cheias não pudessem engolir a maior parte das habitações. O que significava, no meu entender, que surgiam novos desafios que precisavam de novo modelo de intervenção. Agora nós temos uma situação em que é preciso que a Matola produza mecanismos concretos de recolha de lixo para poder desanuviar o que nós estamos a ter agora como problema na Matola. Mas também, eu penso que esta ação cabe ao município. Sempre que o município não estiver a responder ao anseio do cidadão, praticamente é considerado como incompetente. Quando digo que não quero politizar a questão da Matola, é no sentido de que as falhas sistemáticas da Matola são todas elas devido à conjuntura. E eu penso que o edil da Matola tem esta batata quente na mão e, de certeza, procurará, no meu entender, os melhores mecanismos para resolver não só o problema do lixo, não só o problema das casas que são demolidas, não só o problema dos terrenos, quer dizer, é um conjunto de, não só o problema de transporte. Matola tornou-se um dos municípios mais problemáticos que a gente em Moçambique consegue ver. É incapacidade ou é devido ao fluxo de pessoas que hoje em dia estão na Matola, que dificultam o trabalho do município. E eu penso que sou de entender que num breve trecho o município poderá aparecer a se pronunciar. Gil, diante desta problemática da gestão de resíduos sólidos versus o crescimento da população, mas também da instalação de mais unidades industriais, o que é que pode-se dizer sobre os modelos de gestão de resíduos, tendo em conta também as geociências que muito bem conhece, que lidam com temáticas desta natureza? Bem, muito bem, como disse, não é? Em geociência nós definimos vários modelos de gestão de lixo, ou seja, gestão de resíduos sólidos. O que está a acontecer não é na cidade de Matola apenas, ou Maputo, ou Beira, ou Nampula, etc. É o modelo que Moçambique está a adotar desde a sua independência. É o modelo de incineração, ok? O modelo de incineração foi usado na década de 60. Então, este modelo está a mostrar que não é eficaz para a gestão de resíduos sólidos, principalmente resíduos urbanos. Portanto, o que está a acontecer é que não há aquilo que é o desenvolvimento tecnológico das grandes urbes com o desenvolvimento demográfico, ou seja, o número de pessoas que produzem lixo não é proporcional à tecnologia que é adotada pelos gestores desses resíduos sólidos. Ou seja, enquanto a população que produz lixo aumenta, os municípios e os outros gestores de lixo continuam a usar mecanismos de tecnologia das décadas de 60, que eu não chamo de gestão de lixo, chamo de transportar de um local e deixar num outro. Isso não é gestão de lixo, é um outro conceito, porque, como disse, eu tenho aqui alguns conceitos básicos do que é gestão de resíduos sólidos. Então, isto está no decreto 94/2014, de 31 de dezembro, regula a lei ambiental e define: gestão de resíduos sólidos são todos os processos viáveis com vista a assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos. E continua: tendo em conta a necessidade da sua redução, reciclagem, reutilização, incluindo a separação, recolha, manuseamento, transporte, armazenamento e ou eliminação. Então, o que nós vimos nesses centros urbanos?
é que a sociedade produz lixo, vai deixar num contentor, aparece um caminhão, recolhe e vai deixar numa lixeira. E o processo termina ali. Então, isso não é gestão de lixo, é transportado de um lugar para o outro. Então, o que nós, como gestores dessas grandes cidades, devem começar a pensar é a importação de tecnologia. Sabemos nós que é cara, mas é preciso rever como é que o mecanismo de pagamento da taxa de lixo via produtor de lixo deve ser. Eu avançava num dos debates que o mecanismo atual de pagamento de taxa de lixo não recompensa para a importação de técnicas modernas de gestão de lixo. Porque o estudo que nós fazemos, vemos que cerca de 71% de lixo que é gerado é lixo orgânico. O lixo orgânico não é lixo, é matéria-prima. Pode-se produzir adubo, pode-se produzir eletricidade, pode produzir-se muita coisa. Então, nós estamos a perder matéria-prima que nós achamos que é lixo, que poderia ser rentabilizado. O problema então, de políticas? Não são problemas políticos, porque, como eu dizia, está aqui a lei ambiental, é moçambicana. E tem aqui os conceitos, tem os responsáveis, por exemplo, no artigo 4, a linha 10, está aqui mencionado que tem o detentor de lixo, que são as cidades, os conselhos municipais, não é? E outras autoridades. Então, legalmente já está. Ou seja, o nosso quadro jurídico está bem. O que está a falhar é a implementação do que está escrito. Por várias razões. Uma delas pode ser o que o Yacine acabou de dizer, execuidade dos fundos, financiamento, etc. É por esta razão que eu avançava uma ideia de alargar a base de cobrança, não é, da taxa de lixo. Em vez de se pagar por família, via compra de credleg, como bem sabemos, ou compra de água, não é, fatura de água, tem que ser individualizada. Cada indivíduo que produz lixo tem que pagar pelo lixo que produz. Então, é aqui onde o Conselho, ou seja, acho que tem uma associação dos municípios, tem que sentar para encontrar qual é a melhor via de fazer pagar o cidadão, munícipe, pelo lixo que ele produz. É aí onde nós poderíamos arrecadar mais receitas, importar tecnologia e transformar esse lixo, que não é lixo, na minha opinião, em fontes alternativas de produção de outros materiais, como energia, como eu disse, não é? Outros recursos. Gustavo Mavi, apesar dessas explicações que são profundamente técnicas, diz-se que o problema do lixo na Matola ou a gestão de resíduos sólidos confunde-se com a governação. O que dizer em relação a esta afirmação que é de muita gente? Bom, o meu antigo colega e diretor, Carlos Cardoso, que foi assassinado infelizmente, costumava dizer que em Maputo, por exemplo, a capacidade de sujar é maior que a capacidade de limpar. Na verdade, o que ele queria dizer é que nós sujamos mais do que devíamos sujar. Eu, quando começamos este debate, disse isso, que o problema tem a ver com a cultura, com a educação, com a maneira como nós sujamos as nossas cidades. Nós, quando digo nós, até porque é uma minoria que tem a cultura ou a prática de atirar tudo que tem na mão, é muito grande. E quando tu tens, mesmo que sejam 100 mil pessoas que não chegam, deve ser 200, que tem que limpar essa cidade, que é suja por 2, 3 milhões, são 2 milhões de pessoas que vivem nessa cidade, não é possível que essas pessoas limpem a cidade e fiquem limpa. É só ver, a cidade como Xangai tem 20 milhões de habitantes, Beijing por aí também 15, Nova York por aí, Suíça tem cidades muito limpas, mesmo Windhoek, mesmo aqui em Kigali, em África. Vou lhe dizer uma coisa, os habitantes do Kigali não te atiram um único cidadão deles a cabeça de um alfinete, de um fósforo. Não te atiram no chão. Eles levam aquilo para um sítio certo. Eu vivi em algumas cidades, não era possível
se atirar um palito na rua. Você sente-se mal. Aqui não, atiramos o jornal, atiramos tudo, plástico. Você não atira um plástico em Kigali, não é possível. Primeiro não te deixam sair do avião com plástico. Nós aqui, tudo que apanhamos, atiramos na rua, para ser varido pelos 200, 300 pessoas que trabalham no município. Não é possível. Portanto, tudo que estamos a dizer aqui são teorias um pouco desencontradas com o problema. Por mais que você compulse essas leis aqui e aplique, não vai resolver o problema. Enquanto nós continuamos a urinar em todo o que é sítio desta cidade, enquanto nós continuamos a tirar aquelas coisas de que raspamos para recargarmos o celular, não é possível. Nós temos que ser cidadãos educados, cidadãos que não sujam, que levam o lixo para o sítio certo. E quando fazemos tudo ao contrário, quando atiramos tudo que encontramos em qualquer sítio, a cidade vai continuar suja. Não vai estar limpa, é impossível. Eu penso que com isso... Qualquer um que tenha viajado minimamente para cidades onde vivem pessoas civilizadas, não está a dizer que nós não temos. Infelizmente, há pessoas que se comportam como porcos nesta cidade, nesta nossa cidade. Mas também há o problema da corrupção, é verdade. Os recursos que o senhor está aqui a dizer que temos que aumentar vão ser dilapidados também. Não vão ser aplicados para o objetivo que se pretende. Portanto, são vários os problemas. Não sei se seriam problemas de uma face, de duas faces, de uma maneira, como eu dizia hoje. São vários problemas que nós temos que enfrentar. Primeiro, temos que não sujar. Sairmos das nossas casas e não atirarmos nada que tenhamos nas mãos, se não levarmos para o sítio certo. Não urinarmos em qualquer canto que seja. Isso, a cidade nunca vai ficar limpa. Existe aquilo que nós chamamos de educação ambiental, não é? Eu tenho visto muitos movimentos sem fins lucrativos. Isso é para fazer dinheiro, meu irmão. Que fazem, para fazer dinheiro. A educação tem que ser feita pela polícia municipal. Que fazem encontrar alguém que atira etc, lixo e dizer não faça isso e ser penalizado. Você atravessar mal a estrada e ser penalizado. Essa polícia que temos aqui, grosso modo, é para extorquir dinheiro das pessoas. Tudo bem. O que eu dizia é que a gestão de resíduos sólidos também é acompanhada cientificamente por processos de educação ambiental. É preciso educar as pessoas, como dizia, ensinar que não se deita lixo. O facto curioso é que a maior parte dos moçambicanos que jogam garrafas pelas janelas dos seus autocarros, quando atravessam as fronteiras, tudo termina. Não jogam, etc. Sabe por quê? Porque a autoridade ali não lhe deixa fazer isso. Então, é aí... Aqui, a preocupação de nossa polícia, agora só mudar um bocadinho com o atual presidente que eles têm aqui em Maputo. A preocupação do nosso polícia aqui municipal é ver como é que possa aumentar o processo de acumulação, extorquir dinheiro. Não é disciplinar o cidadão. Esse é que é o problema. E voltamos ao mesmo problema. Enquanto nós não educarmos as pessoas a saber que tem que cumprir com o seu papel, o cidadão também saber que não pode subornar o polícia, porque está a contribuir para essa sociedade degradar, não vamos resolver o problema. Eu dizia, é preciso que haja educação ambiental para que haja uma gestão de resíduos sólidos de forma sustentável. E outro aspecto, como eu dizia na minha intervenção, é preciso repensar o tipo de técnica, tecnologia a usar para a gestão de resíduos sólidos. O Yassine falava aqui de aterro sanitário, aterro que será transferido do Lene para Matola. Os aterros sanitários não são necessariamente para a gestão de resíduos sólidos. Como eu disse aqui no conceito, é um processo. Há lixo que tem que ser reutilizado, então não é para enterrar. Os aterros é para enterrar. Agora, 71% de lixo que é produzido é lixo orgânico, então não é para enterrar, é para reutilizar, transformando em vias alternativas, em outros bens. Portanto, a educação ambiental, como muitos movimentos que têm por iniciativas próprias, têm feito bom trabalho que é a recolha de lixo, eu acho que estamos a falhar por um lado. Eu, por exemplo, não posso ir à praia, Costa do Sol, para ir apanhar garrafas que algumas pessoas foram lá deixar. É preciso que aquele indivíduo que deixa garrafas ali seja educado conscientemente para que não volte a deixar as garrafas, a não lançar os objetos de resíduos sólidos, etc. Então, como não é possível essa educação em massa de gestão de resíduos sólidos, então vamos introduzir ou podemos introduzir uma taxa
de pagamento individual de lixo produzido por cada um. Há uma proporcionalidade entre o índice, ou seja, o crescimento do índice demográfico com o nível de produção de lixo. Ou seja, quando mais pessoas nascem ou fazem suas atividades, mais lixo é produzido. Então, Maputo, de 2007, por exemplo, a 2017, o nível de produção diária de lixo subiu de 0,90 por aí, 96 kg por indivíduo, para 1,0,6. Acho então, que esses cálculos não devem ser corretos. As pessoas estão a produzir mais lixo e este lixo não é tecnicamente, digamos assim, gerido conforme as leis moçambicanas, os regulamentos moçambicanos. Dizem respeito. Antes que passemos para Yassine, Mavi, você que quer intervir. O problema é que ele está a fazer contas tão matematicamente. Mas não indo nessa perspectiva, indo na seguinte questão, citou o fato de não haver força punitiva nesta questão de gestão de resíduos sólidos e na forma como os municípios atuam, mas também suspeita atos de corrupção. Outra vez caímos neste debate naquilo que são os fundos para a gestão de resíduos sólidos. Como é que sustenta essa afirmação? Só uma coisa, a autoridade, mais no concreto, os nossos polícias perderam a autoridade. Está a perceber? Não tem autoridade, não são respeitados. Sabe por quê? Porque caíram no descrédito. Esses chapeiros não os respeitam. Ele disse que quando nós atravessamos a fronteira para outro país, não fazemos a mesma coisa, a mesma indisciplina que fazemos. É exatamente por saber que aqui, se me apanharem, vou ser mesmo penalizado. Está a perceber? Enquanto isso não acontecer, vamos continuar a ter pessoas que atiram o jornal, que atiram tudo que tem nas mãos na rua. Vamos continuar a ter um mercado onde se vende produtos roubados como o Estrela. Esta 24 de julho tem macacos de tudo que são roubados, nos carros são vendidos na acha pública, ali na rua. Não é possível parar com o roubo. Enquanto as pessoas continuarem a roubar os nossos celulares, a arrancar os nossos celulares e vendê-los de forma livre e não acontece nada, vamos continuar a ter pessoas a serem roubadas os seus celulares, a serem mortos porque querem arrancar o celular. Temos que acabar com isso. Se isso não acontecer, o roubo vai continuar porque é um negócio que dá lucro. Há países que quando você rouba um celular, não vai usar porque a pessoa que for apanhada com esse celular vai ser considerada como um ladrão. Então ninguém vai comprar o celular na rua. Mas voltamos para isso, vamos ouvir assim na relação. Estou a falar disso que temos que definir os problemas. Esses compêndios não resolvem o problema. A resolução do problema é a autoridade, é a pessoa que tem que aplicar essa lei. Essa lei existe. Moçambique tem muitas leis, mas não são aplicadas, por isso não vale nada. É papel, isto chama-se... É o espírito da letra, não é a letra da letra. Mas o Estado é feito por leis, doutor Mavi. Claro que é feito por lei, mas enquanto as leis não são aplicadas, a que chamam em inglês... Então, é daí que nós temos que ver a nossa polícia, os nossos gestores desse setor, a fazer o seu enforcement para que os meios jurídicos sejam a ciência não é por si só, não se impõe por si só. Tem que ser imposto. Então, o que eu estou a dizer é que tudo que está aqui escrito está muito bonito, mas enquanto não for aplicado, é inútil. Podemos ouvir assim em relação a este assunto, é a questão da aplicabilidade do que está escrito entre o escrito... Quando fala de educação Mavi, pedimos o seu senso de responsabilidade no debate. Portanto, é assim, o que está escrito e o que se aplica, particularmente na questão de gestão de resíduos sólidos, parece ter uma enorme distância, e é o que nós podemos sentir no caso da Matola, particularmente como amostra do que é nos principais centros urbanos deste país. Bom, só queria dizer ao Gilder o seguinte: o lixo comercial, para ser comercial, exatamente como bem dizia aqui, e é um processo que eu o conheço perfeitamente, Maputo tinha que produzir 4 milhões de toneladas de lixo por dia para poder ter as tais usinas que se esperava que pudessem ser construídas ali para se transformar em energia. Mas Maputo não tem esta capacidade. E por não ter, acredito eu, não se pode avançar para um projeto ambicioso de tecnologia avançada que no final do dia será um elefante branco. Serão mais custos que nós
não conseguimos pagar. Eu continuo a achar que os desafios, não é só para o município de Matola, para muitos outros, são desafios atuais, que é difícil lidar com eles usando aquele nosso modelo de sempre. Então, é preciso que os municípios continuem a trabalhar no sentido de encontrar melhor forma para lidar. Como eu disse, no meu entender, não é só o lixo, tem a ver com as construções também desordenadas, tem a ver com a questão do transporte, tem a ver com... Hoje lidamos com a questão da Covid. Bem dizia que uma via, vou-lhe dar um exemplo concreto, nós estamos a combater aqui em Maputo a venda na asta pública. Mas eu lhe posso provar que a polícia camarária cobra 20 meticais para cada uma das pessoas que vende roupa ali na rua. Eu disse isso há 2 semanas atrás, chamei a atenção também que a polícia camarária continua a cobrar taxa àqueles chapas Coaster, mas não cobra ao TPM. Então, aqui a possibilidade de ganhar mais algum, da forma como se ganha, pode não ser suficiente ainda para a implementação de uma lei que seja benéfica para todos nós. Claro, nós estamos a falar aqui, por exemplo, da taxa de lixo que é cobrada pela EDM ou pela FIPAG, mas há quem, mesmo aqui, muito perto daqui, que não passa nenhum carro de lixo para ali, mas que ele paga aquela taxa diária. Então, aquele dinheiro, aqueles 50 meticais que ele paga, é um prejuízo para ele, porque no final do dia, ele tem que colocar no próprio chova, empurrar aquele lixo para um aterro. Daí que voltamos, se calhar, com outro problema, que é o mais recente. Colocar a matrícula no chova, pagar 1.500... É todo um conjunto de iniciativas, provavelmente com uma boa intenção, mas é preciso ver até onde que pode resultar. E acredito que todos estão na tentativa de melhorar a situação do cidadão. É isso que eu queria dizer. Quando você diz que temos que pagar lixo para o indivíduo, uma pessoa que come uma vez por dia, e nem uma refeição, é metade da refeição. Você está a falar de pagar. Qual é a produção de lixo? Que lixo é que produz essa pessoa que toma chá de manhã e dorme com a barriga a contorcer-se? É bom aplicar essas normas. Quando fala de usias, eu já vi isso no Japão, como diz, ainda bem que me disse isso. Não produz lixo para produzir energia aqui. Não é possível. Ainda bem que temos rios suficientes para produzir produção de energia. Agora, começar a pensar nessas tecnologias. Estás a importar coisas que seriam um cavalo branco. É mesmo por isso que eu estou a dizer. Estás a dizer coisas muito matematicamente que não aplicam-se. Porque aqui come-se pouco. Gustavo Mavi, nós queremos agradecer imensamente por esta contribuição. Gil Aníbal e Mohamed Yassine. O espaço de debate sempre serve de assessoria para estes problemas e nós queremos crer que há soluções que podem ser anotadas deste tipo de espaços. Caro telespectador, próxima terça-feira tem mais visão política. A TV Sucesso agradece a companhia que tem dado, portanto, e a fidelidade em nos acompanhar sempre. Continue ligado a nós na restante programação ou então, bom descanso. Passe bem.